Olá, meninas do oitavo ano. Estamos aí na segunda aula de 3 do capítulo 8. É o capítulo para a nossa oitava avaliação. O capítulo 8 fica na página 128, fala de quando as linguagens se misturam. Basicamente, a gente vai tratar de algumas manifestações artísticas, onde várias linguagens artísticas acabam se encontrando, né? Vai haver uma interação entre essas linguagens artísticas em algumas manifestações. Uma delas é uma manifestação cultural anual, que é o carnaval, mas no conteúdo, assim como nas aulas anteriores, eu trouxe para vocês aí a ópera, o teatro, né? E nelas são compostas de alguns elementos de outras linguagens artísticas, como música, luz, sombra, pintura, figurino, dança e por aí adiante. Ainda continuando aí falando sobre o carnaval, uma manifestação cultural anual, o nosso assunto, nosso texto, basicamente vai falar de um artista, né? De alguém responsável que criou, que produziu, que é responsável pela produção artística de uma escola de samba muito conhecida, que quase sempre ganha aí, né? Está no ranking que mais ganhou premiações nas apresentações. Eu vou compartilhar o material para vocês acompanharem, mas desde já peguem o livro de vocês, abram aí na página 134. Aqui eu ampliei a imagem, está falando aí de nada mais, nada menos do que Joãozinho 30, na página 134. Joãozinho 30, ele foi bem polêmico quando ele elaborou e produziu a temática de carnaval, né? Do ano que ele produziu, que a escola de samba desfilou. Ele foi o responsável, o mentor, né? Idealizou o tema. E ele foi, nessa época, ele foi bastante polêmico, porque o tema era ratos e urubus, né? Largue minha fantasia. Então, bem no comecinho, fala um pouco dessa trajetória, quem foi ele, o ano que ele nasceu, né, o trabalho dele. Vamos lá tentar acompanhar. Um grande carnavalesco é o nome que se dá a quem produz aí o carnaval, o responsável, né, pela parte artística. Nesta festa complexa chamada de carnaval, que mistura tantas linguagens diferentes, alguns artistas se sobressaem pela sua inventividade, invenção, criação, né? A aguçada, o processo criativo. Nesse aspecto, um dos carnavalescos mais aclamados em nosso país foi Joãozinho 30. Ele morreu aí no ano de 2011. Joãozinho era inventivo, criativo e polêmico. Seus desfiles eram extravagantes, com figurinos elaborados, suntuosos, carros alegóricos e enredos provocativos. Gente, só para se ter uma ideia, quando vocês verem ali uma celebridade desfilando naquela escola, ou alguma pessoa comum desfilando naquela escola, meus amores, aquele vestuário, aquela fantasia, ela não é de graça. Se, por exemplo, eu quiser desfilar, se eu tiver, quem tiver a sorte, que gosta de carnaval, e fizer de tudo para desfilar em uma determinada ala, aquela pessoa que vai desfilar, independentemente se seja famosa ou não, ela paga pela fantasia. Então, vai haver aí determinadas alas em que as fantasias têm um custo altíssimo, né? Então, há todo um investimento. Então, não é a escola de samba que te dá a fantasia. É você que a compra e tem um valor agregado, certo? Então, aí, por isso que fala, né, de figurinos elaborados, suntuosos, carros alegóricos e enredos provocativos, né? O enredo, a história, o roteiro, o tema, né? São bem provocativos. São características do trabalho de João 30. Por conta do período da crise, né, social, econômica e social, pelo qual o país, né, passava nessa época, alguns o criticavam por conta da exuberância. Tipo, o país está na crise, como é que em pleno carnaval o cara vai ostentar, né, na escola de samba? Então, assim, ele foi muito provocativo. Alguns o criticavam por conta disso, pela exuberância
exibido em suas criações. Quando isso acontecia, ele apenas retrucava, né? Alguém vai criticar, ele apenas retrucava dizendo que os pobres, nós, réis mortais pobres, gostávamos de luxo e não de lixo, né? Que por mais que o país esteja em crise, mas nós não queremos lixo, nós gostamos de luxo, do que é melhor. Muita gente, por exemplo, tem gente que deixa de comer bem para investir, para passear, para viajar, a gente deixa de fazer algumas coisas importantes na vida para investir nesse período, né, do ano. Ou viajar, ou participar de algum evento, ou até mesmo dos desfiles das escolas de samba. E uma das formas que encontrou para rebater essas críticas, olha o que foi que ele fez. Ele foi produzir um de seus mais aclamados desfiles, que é Ratos e Urubus, Largue Minha Fantasia. Pela escola de samba, a Beija-Flor, que eu havia falado, né, que sempre ganha aí, a Beija-Flor de Nilópolis. Vestidos, as pessoas da aula, né, de uma determinada aula, eles foram vestidos com farrapos, os sambistas desfilaram representando aí os mendigos e catadores de lixo, tratando de temas como miséria e reciclagem. Foi um desfile crítico e sarcástico. Naquele ano, a Beija-Flor não ganhou, né, o primeiro lugar, mas Joãozinho foi consagrado como um dos maiores carnavalescos da nossa história. Gente, será que foi por isso que ele não ganhou? Né? Ele foi rebater uma crítica, apresentou um desfile à altura das críticas e acabou não ganhando, né? Mas teve um reconhecimento pessoal na sua criatividade, nas suas ideias. Falar aí um pouco de... Ai, saiu aqui da tela, deixa eu voltar. Né? Voltamos de novo. Prontinho. Pronto, voltamos aqui. Uma grande atração, né? Fala aí do carnaval que ele não é apenas um feito de desfile de carnaval, porque para se trabalhar, para se construir, para se ter aquele resultado que a gente vê na TV, aquele resultado suntuoso, né? É uma equipe muito grande e essas equipes elas vão em vários segmentos, de costureira, artesãos, né? Pessoas que fazem trabalhos manuais, até pessoas que vão empurrar aquele carro, que muitas das vezes os carros, gente, não é carro, não como é que eu posso dizer? Não é caminhão, mas são carros feitos de estruturas metálicas, com suas bases para colocar tudo aquilo que a gente vê, com rodas e pessoas mesmo, que tem força aí nos braços, chamada para, né, contratada para empurrar esse carro durante todo esse percurso. E aí tem um exemplo aí abaixo que vocês vão estar vendo. Vamos só tentar entender um pouquinho do que se trata. Aqui, fala do caminhão, fala das enormes esculturas com seus materiais feitos de isopor, de cola, de papelão, de tecido. Fala do vestuário dos carros alegóricos, né, com seus temas. Da música, dos músicos, dos adereços, dos dançarinos, dos passistas. Por isso que é um encontro de linguagens, um encontro de manifestação, de várias manifestações artísticas. Ok? Então, digamos que a ópera, o teatro, o circo, o carnaval pode se considerar uma das manifestações culturais ou artísticas mais completa, onde se agrega várias linguagens artísticas, ok? Deixe só me passar um pouco adiante. Entre o riso e o risco. Aqui na página 137, que é a nossa página final da nossa segunda aula, não é essa atividade, mas essa página aqui, ó, 137, entre o riso e o risco. Fala da ópera, né? Fala do carnaval, do circo, como eu falei para vocês. Agregando aqui um pouco do que eu acabei de dizer, das aulas, das manifestações artísticas que agregam esses elementos da linguagem visual, né? No mais, deixa eu só me ver aqui, que a gente vai encerrar essa aula e dar uma continuidade aí na próxima, que é a terceira dessa série de 3, a última aula para o nosso conteúdo para a oitava avaliação. Capítulo 8, oitava avaliação,
falta aí a nossa terceira e última aula deste conteúdo. A gente se encontra aí, meus amores, na próxima aula.